Olá, amigos, olá, amigas, bem-vindos a mais um vídeo desse nosso abençoado canal. Espero que todos estejam bem. E hoje eu vou falar um pouco sobre a reencarnação, que é um assunto que está muito presente nas doutrinas orientais, no hinduísmo, no budismo, e isso não está presente no cristianismo, tal qual ele é pregado atualmente. Mas eu queria investigar um pouquinho esse assunto com base nas evidências que a gente tem textuais, nas escrituras, inclusive fundamentando aqui o que eu tenho para falar com base na Bíblia. Mas eu queria que a gente pensasse juntos um pouco. A minha intenção não é comprovar que a reencarnação é a realidade, porque eu acredito que essa prova só pode ser obtida internamente por cada um. Mas eu quero trazer algumas reflexões com a intenção de que ninguém se feche a essa possibilidade, mas busque uma comprovação disso no nível da alma, internamente, para que a gente não crie uma crença rígida a respeito de algo que a gente de fato não conhece por experiência própria, mas apenas por uma pregação ou alguma coisa que tenha sido dita por alguém e que tenha sido absorvida de fora para dentro como um dogma, né? Então, minha intenção aqui é propor uma reflexão e apresentar alguns dados, algumas evidências aqui para a gente abrir essa possibilidade, tentar entender por que essa doutrina está nas religiões do Oriente e por que ela não está no cristianismo, tentar apresentar o porquê disso também e investigar o que Jesus diria sobre o assunto, né? O que Jesus disse sobre o assunto. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria apresentar é uma passagem do livro de Mateus, livro 11, versículo 14. 12, vamos começar no versículo 12. Jesus disse, isso são as palavras de Jesus, do próprio Jesus, né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os violentos o tomam pela força. Aqui ele está se referindo aos falsos pastores, aqueles que se infiltram nas igrejas, né? E que conduzem o povo de Deus para caminhos errôneos, né? Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, aqui Jesus está se referindo ao fato de que ao longo de toda a história, de todas as eras, Deus enviou seus profetas, e isso independe de um dogma religioso, né? São pessoas que são autorizadas pelo próprio Espírito vivo de Deus, que habita dentro delas, para comunicar a sua palavra, né? Então todos os profetas e a lei profetizaram até João. E por fim ele diz, no versículo 14 do livro 11 de Mateus, e se vós quiserdes aceitar, este é o Elias, o que havia de vir. Este, João, né? Que ele está querendo, acabou de falar, profetizaram até João Batista. E então ele diz para os discípulos, este é o Elias que havia de vir. Elias foi um profeta que aparece no Antigo Testamento, né? E foram feitas profecias de que esse profeta Elias voltaria. E Jesus então confirma, dizendo que João Batista, esse mestre, né, que veio para batizar e para preparar o caminho, era o Elias vindo novamente, né? Então aqui está uma evidência clara da questão da reencarnação, né? De que uma mesma alma pode habitar dois diferentes corpos. Para aqueles que aceitam o Cristo e aceitam a verdade espiritual como algo investigado internamente, isso é perfeitamente aceitável, assim, não há nenhum grande problema, né? É uma coisa muito evidente, assim, o plano divino ele é imenso, né? O tamanho do universo, o tamanho das coisas que Deus realizou, não foram feitas para serem realizadas num escopo tão limitado de anos quanto o que a gente tem, né? Numa vida, numa encarnação. Cada encarnação tem seus objetivos para serem cumpridos e é perfeitamente comum a alma passar pela mudança de invólucro. É como trocar de roupa para a alma, né? É uma coisa muito natural, muito simples. Enfim, mas eu não quero defender a reencarnação. Eu trago isso, né? Para aqueles que quiserem acreditar, assim como Jesus disse.
Se vós quiserdes aceitar, este é o Elias que havia de vir. E no final ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ao longo do desenvolvimento da Igreja Católica e da ascensão dessa igreja a um poder hegemônico na sociedade, essa doutrina foi retirada, né? Então, eu acredito que havia outros livros, né? Inclusive alguns livros não foram incluídos na Bíblia, como o livro de Filipe, que também era um discípulo de Jesus, entre outros, eu não sei se citar de cabeça, né? Que fundaram um movimento paralelo à igreja hegemônica, assim, né? Que são os gnósticos, né? E o livro de Filipe foi retirado, né? E no livro de Filipe, eu não cheguei a ler, mas eu li em algum lugar dizendo que o livro de Filipe tem algumas evidências do Mestre Jesus falando sobre a reencarnação, né? O que persistiu na Bíblia, o que permaneceu na Bíblia, apesar de todos os esforços feitos pela igreja para retirar isso, foi esse versículo de Mateus, né? Que não foi retirado. E agora eu queria falar por que vamos buscar agora as evidências contrárias ao que eu estou falando, né? Muitos pastores citam uma passagem do livro de Hebreus, do livro de Hebreus, livro 9, versículo 27. Vou começar do 26, né? Diz o seguinte: porque antes necessário era que ele, o Cristo, né, sempre sofresse desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou. Aí está falando sobre o Cristo manifestado em Jesus, né? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E então o versículo que muitos pastores citam como uma evidência de que não existe a reencarnação. De que não existiria a reencarnação, né? Segundo essa pregação. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento. Então fala que eles morrerão uma só vez, né? Vindo depois do julgamento. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Então, para muitos que interpretam num nível superficial essa escritura, isso seria uma prova de que a reencarnação não existe, né? Não seria uma realidade espiritual. Através desse dogma, a gente começa a criar uma diferença entre as diferentes religiões, né? Que, a meu ver, é muito questionável, assim, porque eu acredito que as religiões de todas as eras e a verdade espiritual de todas as eras, ela é uma só, né? Então a gente tem que buscar essas evidências de uma forma com a cabeça aberta, assim, e realmente ponderar sobre esses assuntos. A primeira coisa que eu queria falar é sobre o fato de que a evidência que eu trouxe anteriormente são palavras do próprio Jesus. Está no livro de Mateus, que registra as palavras de Jesus, né? Ditas pelo próprio Mestre. No livro de Hebreus já é uma pregação feita por um apóstolo, né? Existe algumas como é que se diz, debates assim sobre quem teria sido o autor do livro de Hebreus, mas a teoria mais aceitável é que tenha sido Paulo, né? Foi o autor de vários livros daquele pedaço da Bíblia ali, né? Coríntios, Hebreus, todas as cartas, né? E que Paulo escrevia, né? Como pregação. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar é que isso é uma pregação de Paulo e não de Jesus, né? Então, partindo do pressuposto de que esse livro tenha sido escrito por Paulo, vamos buscar entender como Paulo enxergava a questão da morte, né? Para a gente poder entender o que ele quer dizer quando ele diz aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Né? O que será que ele está querendo dizer com morte, né? Nesse sentido? Será que é a mesma ideia de morte que a gente tem como seres encarnados aqui em evolução? Ou será que ele está querendo se referir a alguma outra coisa com esse conceito de morte? Né? Qual que é o conceito de morte que Paulo pregava
que adequava. Então eu busquei aqui uma outra passagem em Coríntios, também uma pregação de Paulo, onde ele fala sobre a morte, né? Preciso encontrar aqui, onde está? Aqui. Alguns homens dirão, livro 15 de Paulo, versículo 35. Alguns homens dirão, como são ressuscitados os mortos e com que corpo eles virão? Ou seja, as pessoas que têm uma leitura muito literal do que está sendo dito aqui, que está apenas no nível intelectual e não no nível da compreensão interna do Cristo, parece um contrassenso. Mas como que os mortos vão ressuscitar? Com que corpo que eles vão vir? Eles vão vir com o corpo que eles tinham antes? Mas e se for cremado? Sabe, um monte de questões assim que fogem do real propósito desse ensinamento, né? E aí Paulo continua, né? Tolo, o que tu semeias não é despertado se não morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo. Pode ser de trigo ou de algum grão. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e a cada semente o seu próprio corpo. Então aqui é um ensinamento com um certo misticismo, né? Assim, vamos ver se a gente consegue entender o que isso significa, né? No meu entendimento, ele diz, o que tu semeias... Por que ele fala tolo? Quer dizer, você está pensando nessas questões que são carnais, com que o corpo vai voltar. Você acha que é o corpo que vai conquistar o paraíso? Não é o corpo, é a alma, né? É isso que ele está querendo dizer. Tolo, o que tu semeias não é despertado se não morrer. Quando tu semeias, não semeias o corpo que será, né? Mas um grão desnudo. Quer dizer, uma simbologia da alma em união com Deus, né? E aí Deus então dará o corpo como lhe agrada. Mas então, peraí, então o corpo morreu, a alma foi e voltou a Deus, e Deus vai dar o corpo como lhe agrada. Mas que corpo? Ele já não deu? Se a pessoa morre apenas uma vez? Então já começa uma coisa meio estranha, né? Parece que uma coisa que Paulo falou em um livro é o contrário do que ele falou no outro. Mas não é o contrário, eu vou explicar por quê. Tu semeias o corpo que será. Tu não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo. Então é isso que a gente... O que significa morrer, então, para Paulo? Ele não está se referindo à morte, morte física apenas. Ele está se referindo à morte para tudo aquilo que é irreal. Morte em relação à própria morte, a própria ideia de morte. E ressurreição para a vida eterna. Então, a alma obtém a ressurreição para a vida eterna, quando ela se liberta de todos aqueles aspectos que aprendem a carnalidade, a materialidade, da qual o corpo é um símbolo, né? Então, quando Jesus é pregado na cruz, é um símbolo de ele estar entregando a carnalidade, a carne, para obter a ressurreição para a vida eterna. Então, ele realizou isso fisicamente para dar o exemplo para os outros filhos de Deus, né? Nesse sentido que a gente fala em Salvador, porque ele deu o exemplo de uma forma física, que ficou marcada, né? Pregada sobre a cruz para toda a eternidade, né? Mas não significa que Jesus expiou os pecados da humanidade toda. Significa que ele deu o exemplo do que a gente mesmo deve fazer, cada um de nós, né? Então a gente semeia para a vida eterna, para a gente obter a ressurreição em Deus, né? E então Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada. E a cada semente o seu próprio corpo, né? Então, um jeito de interpretar isso, não é o único, mas um jeito de interpretar seria que a gente retorna em alma a Deus para o nosso juízo, né? Para o juízo do que a gente realizou durante aquele período de vida naquele corpo. E então Deus dará o corpo conforme lhe agrada. O que isso significa? Significa que Deus vai julgar as nossas ações conforme as obras que a gente realizou. E então vai decidir se a gente está apto a permanecer e ser elevado à vida eterna, ou se ainda tem propósitos que a gente precisa cumprir, né? Então, dentro do meu entendimento, a reencarnação é uma possibilidade quando determinados propósitos para uma alma ainda não se cumpriram plenamente, ou seja, quando a alma não realizou plenamente o Cristo. Ou seja, todos nós temos que realizar aquilo que Jesus realizou
para poder ascender à vida eterna, né? Não é apenas pela crença em Jesus, na figura de Jesus, mas pela realização do pleno do exemplo que ele nos deu, né? Então isso é uma coisa que muitos não têm a possibilidade de realizar em apenas uma encarnação, e por isso que as doutrinas orientais, elas trazem a realidade da reencarnação para demonstrar e dar esse conhecimento para as pessoas, para elas entenderem quais são as coisas que elas têm que fazer a cada etapa, né? E sabendo que os ciclos da misericórdia de Deus são dados para que a gente possa evoluir no tempo que nos é possível, né, dentro de cada momento, de acordo com os desafios que a gente tem para encarar e com aquilo que a gente tem para realizar, né. E então, por que esse ensinamento teria sido retirado da doutrina cristã, né? Ao longo de sua interpretação na história, embora o próprio Jesus tenha dado uma evidência em suas palavras de que isso era uma realidade, né? Por que ela teria sido retirada, então, e modificada, tirada da Bíblia, e por que ela não é pregada pelos pastores atuais, né? E eu enxergo dois motivos para isso. O primeiro é de que alguns pastores bem intencionados ao longo da história, assim, não estou falando sobre aquelas energias sinistras que se infiltraram e tal, mas sobre pessoas que tinham boas intenções como pregadores e tal, começaram a perceber que as pessoas que acreditavam na teoria da reencarnação começavam a dar vazão para um sentimento de auto-engano que diz o seguinte: isso eu não preciso realizar nessa vida, eu realizo na próxima. E começaram a perceber que as pessoas não faziam a plenitude do esforço que deveriam estar fazendo para realizar o Cristo, não traziam esse elemento de autodeterminação, de caminhar adiante, com força, com fé, né, para fazer o máximo que puder, e passavam a empurrar isso para o futuro, né. E então eles começaram a dar menos ênfase a essa parte da reencarnação para não estimular esse conformismo, essa zona de conforto, assim, digamos, nos fiéis, né? Mas tem um segundo motivo também, e aí sim é um motivo que foi trazido intencionalmente por seres das trevas infiltrados, né? Aqueles que quiserem saber mais sobre isso podem ler no livro do Apocalipse, sobre a realidade dos anjos caídos e de como que eles vieram parar aqui na Terra. E eles estão, sim, nos cargos de poder nas igrejas, eles estão infiltrados em todos os cargos de poder na política, desde o tempo que foram lançados para fora do paraíso, né? Pelas legiões do Arcanjo Miguel. Então, isso é uma realidade, isso existe, e eles estão infiltrados na igreja, se infiltraram, sobretudo no momento que a igreja começou a se tornar poder hegemônico, no século 3, 4. E então eles começaram a retirar essas doutrinas reencarnatórias porque queriam, primeiro, retirar a possibilidade da vida eterna e essa real compreensão do que significa a ressurreição, porque os caídos passaram a acreditar: não, mas isso não é possível, ninguém pode realizar o Cristo, né? Por isso eles questionavam o Cristo que estava em Jesus. Aqueles que estavam presos ao dogma judaico também questionavam, mas eram sempre os mesmos anjos caídos, né? Aqueles que perseguem o Cristo em todas as eras. E isso não é uma coisa pra gente ficar assustado, tá, gente? É uma realidade para aqueles que buscam o caminho do Cristo. A gente deve saber que com a proteção de Deus e com a fé em Cristo, a gente vence todas essas batalhas, assim, sem qualquer problema, tá? Então não se assustem, não é nada pra gente ficar preocupado. Mas, continuando, né? Eles começaram a tirar essas doutrinas da reencarnação da Bíblia por vários motivos, né? Um dos motivos era para manter o povo preso a um sentimento de que existiria um inferno, uma condenação eterna, né? Que é uma coisa que eles martelaram muito, assim, para gerar um sentimento de culpa e deixar as pessoas presas a uma limitação, né, da alma, que então passa a não mais encarar a possibilidade de que ela pode realizar o Cristo interno, de que ela pode fazer o mesmo que Jesus fez. Da mesma forma que os judeus vieram questionar Jesus: como assim? Você fala que você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? E aí Jesus responde a esses anjos caídos que desafiaram ele, né? Ele responde: em verdade eu digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele está trazendo a verdade espiritual, eterna, que é o Cristo, né? Que habita todos os profetas, todas as pessoas, e todas as pessoas têm esse potencial dentro de si, né?
esses falsos pregadores infiltrados, eles queriam retirar essa compreensão das pessoas de que elas têm uma semente do Cristo dentro de si que podem realizá-la, porque isso faz expandir a luz, e a expansão da luz faz com que esses seres infiltrados sejam retirados, né? Que sejam levados a julgamento. Né? Então, esse é um dos principais motivos pelos quais eles tiraram isso, e o outro motivo também é um desdobramento disso, mas é que para uma manutenção do poder econômico da igreja, por parte desses seres, que é a venda do lugar no céu, né, digamos assim. Você tem que pagar, tem que fazer o que eu falo, tem que fazer o que eu mando, senão você vai para o inferno. Se você fizer o que eu mando, você vai para o céu. Então é praticamente a mesma coisa, né? Duas facetas da mesma forma de controle. São dispositivos de controle, né? Para manter o povo de Deus escravizado. Então eu venho aqui trazer a palavra de Deus para a gente poder se libertar desses erros que foram transmitidos ao longo dos séculos, transmitidos por seres que não estão a serviço do Cristo, que são energias anticrísticas, né? Então que essas energias sejam reveladas e que aqueles que tenham ouvidos para escutar essa palavra escutem, possam se libertar disso, né? Das falsas pregações. E gostaria de concluir dizendo que eu não espero que ninguém acredite ou desacredite naquilo que eu estou falando, quanto à teoria da reencarnação, né? Aqueles que tiverem ouvidos de fato ouvirão, né? Mas eu quero dizer que para aqueles que não acreditam na teoria da reencarnação, que não se fechem num dogma, apenas porque um pastor te disse ou porque você acreditou naquilo que foi dito por alguém. Mas busque a confirmação dentro de você. Leva para o seu altar, faz as suas orações, pede para o seu Deus interior, fala: Deus que me habita, Cristo que me habita, em nome de Jesus Cristo, em nome de todos os poderes do céu, revela a verdade dessa questão para mim. Eu me coloco aberto aos seus pés, meu Deus, para que a verdade desse tema possa me ser revelada. Então apenas aguarde, fique atento aos sinais que se manifestem na sua vida, para que o real discernimento da mente crística, da mente de Deus, possa vir para você e que através desse discernimento você possa fazer o corte, né? Corte da espada da verdade crística que discrimina aquilo que é real daquilo que é irreal, né? Tem mais uma passagem no mesmo trecho, né? Que fala sobre os homens morreram apenas uma vez e que fala que haverá uma segunda morte para os ímpios, né? E aí isso está se referindo exatamente a esses seres, os anjos caídos, aqueles que se recusam a dobrar o joelho para o Cristo e reconhecê-lo como o poder supremo do universo, né? O poder de Deus. Esses caídos caíram do céu por orgulho, né? Por quererem se igualar a Deus. E então eles foram lançados na terra, né? E aí eles passaram então pela má compreensão por esse atributo de orgulho, eles passavam a enxergar esse orgulho também naqueles que falavam: eu sou o Filho de Deus, como Jesus fez, né? Mas Jesus não falava: eu sou o Filho de Deus, querendo ser igual a Deus ou maior que Deus. Ele sempre reconhecia, sempre falava: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ele sempre reconheceu um poder superior a ele, né? Assim como todos os seres crísticos reconhecem sempre um poder superior a eles mesmos, né? Enquanto que os poderes luciféricos, os poderes satânicos, eles falam: não precisa, eu sou maior, né? Reivindicam uma capacidade de se autossustentar que é falsa, né? Por isso eles enxergavam, eles espelhavam nisso nos seres críticos como dizendo: mas você está sendo orgulhoso, você está se equiparando a Deus, né? Só que é uma falsa acusação, né? Na verdade, essa acusação, os seres das trevas estão acusando o ser crítico de fazer aquilo que eles mesmos fizeram, né? E que fazem ao longo de todas as eras. Então, para esses, quando vem a verdade do Cristo, quando vem a palavra de Deus, essa palavra é recebida por eles como julgamento, né? Essa própria palavra será o julgamento desses seres diante do tribunal do fogo sagrado, né? E para esses seres que se recusarem a dobrar o joelho ao Cristo e reconhecê-lo como poder supremo do universo no tribunal do juízo final, para esses serão levados à segunda morte. Então tem a ver com isso também aquela pregação de Paulo dos Hebreus, do livro de Hebreus, que está dizendo: para os filhos de Deus morrerão uma vez, quer dizer, oferecerão. Os filhos de Deus realmente dobrarão os joelhos ao Cristo
e oferecerão sua vida, oferecerão tudo aquilo que é inferior, o orgulho, o ódio, a culpa, o medo, todas essas coisas inferiores que a gente carrega, a gente se dobra o joelho ao Cristo e oferece essas coisas como sacrifício, né? Esse é o verdadeiro significado de oferecer um sacrifício também, oferecer os aspectos inferiores nossos aos pés do Cristo, né? E aqueles que não fizerem isso, então morrerão uma segunda vez, que é a morte não do corpo, mas da alma. Então as almas desses anjos caídos que por eras e eras e eras estão aqui impedindo o desenvolvimento dos seres que são filhos de Deus, esses serão levados a julgamento pela palavra de Deus, que foi dada por Jesus Cristo, que é dada por todos os profetas em todas as eras, e que continuará a ser dada por todas as eras, em favor da libertação daqueles que são os verdadeiros filhos de Deus e que estão aptos para obter a vida eterna. Então é isso, já estou estendendo um pouquinho. Desejo que todos sejam muito abençoados, para que tenham vida longa, muita saúde e muitas oportunidades de realizar o Cristo dentro de si, de observar os aspectos inferiores que precisem ser trabalhados, né? Para a gente poder se alinhar cada vez mais com a vontade de Deus e reconhecer aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é em todas as religiões. É isso, gente. Muito obrigado. Bênçãos a todos. Até já.